Temos uma Furiosa aqui do lado, apesar dela não estar aparecendo. Tim. E ela espirrou. Olá, eu sou a Flávia Gazi e esse é o canal do Garotas Geeks e hoje eu vou falar sobre um subgênero da ficção científica chamado Space Opera, já que vocês me pediram e pá! Então, vamos lá! Space Opera, na real, é um gênero muito conhecido. Mesmo que você não saiba profundamente sobre o gênero, eu tenho certeza que você já viu 1 bilhão de coisas que são Space Opera e talvez você nem sabia. Inclusive, o termo não foi cunhado para ser uma coisa bacana. Ele foi cunhado como uma tiração de sarro, assim. Tinha os horse operas, que eram essas coisas do tipo, cowboys, né? Tinha os soap operas, né? As novelas. Então, quando começaram a surgir os textos, contos, livros de Space Opera, a galera deu esse termo de uma forma meio pejorativa, assim, do tipo, é algo menor, não vale a pena. Eu não sei de você, mas eu tenho um problema muito sério quando as pessoas tratam cultura assim, do tipo, isso é bom porque é, sei lá, elitista e isso é ruim. Sendo que, um dos maiores noveleiros de todos os tempos, na minha opinião, foi William Shakespeare. Que geralmente as pessoas que não gostam de novela falam que Shakespeare é bom. E eu sempre fico assim, o que você quer dizer com isso? Então, sim, Space Opera tem um tanto de novela, ele tem um tanto de melodrama, ele tem um tanto de senso de aventura, ele pode enfatizar os romances, ele tem heróis às vezes mais heróicos aí do que a ficção científica. Então ela é menos crua que a ficção científica, a Space Opera, ela se distancia um pouco. E daí os olhares, né, da ficção científica mais dura vão olhar e fazer não é bem ficção científica, não é, chama Space Opera, ainda é ficção científica, por quê? Porque enfatiza a tecnologia, enfatiza o espaço, enfatiza a relação aí entre humanos e alienígenas, robôs, etc. Mas ela pode ter um foco maior em outras coisas. Esse senso de aventura é muito importante para a Space Opera, inclusive o espaço também, afinal é uma Space Opera. Então o mais comum é que esse tipo de conto ele se passe em galáxias ou mais galáxias ou no universo, você pode pular entre mundos e etc. Então existe um senso de grandiosidade aí que é muito importante para Space Opera. E daí você deve estar se perguntando, acho que eu comecei a entender, acho que eu percebi várias coisas que são assim. Sim. Então eu vou tentar fazer um histórico do comecinho, bem rapidinho. No final da década de 1920 para a década de 1930, começaram a surgir esses contos muito grandiosos de piratas espaciais, de romances e de coisas que aconteciam em cenários muito grandiosos. Eles eram chamados épicos de ficção científica. E foi lá em 41 que peraí que eu vou pegar o nome do bro. O brozinho chamado Wilson Tucker, ele chamou de esse gênero de Space Opera de um jeito meio negativo, como eu estava comentando com vocês. E daí eu queria fazer uma mini pausa para vocês conhecerem uma pessoa maravilhosa, a Leigh Brackett. A Leigh Brackett, ela já tinha feito muitos contos, muitos livros de Space Opera, e ela é chamada da rainha da Space Opera. E ela fez uma coisa que foi muito importante, que foi ajudar com o roteiro de Star Wars. E não apenas qualquer Star Wars, mas Star Wars, o Império Contra-Ataca, considerado aí por muitos o melhor da franquia. Existe muita controvérsia sobre o quanto do roteiro dela foi usado, porque ele foi reescrito, voltou, etc. Eu acho que inclusive no processo de ser feito o filme ela chegou a falecer, mas os nomes dela continuam no crédito. Tem um cara que é um especialista em cultura pop do site chamado The Nov Geek, o nome dele é John Saavedra. E ele diz que se você pegar os rascunhos dessa mulher, você vai ver que tudo meio que foi reescrito, mas ela já colocou tudo lá. Ela colocou a Batalha de Hoth, que é aquela batalha no mundo gelado. Ela colocou palavras sábias na voz desse velho mestre Jedi chamado Yoda. Ela colocou a batalha do campo de asteroides. O triângulo amoroso dela, né, entre o Han Solo, a Leia e o Luke, antes de você saber que eles são irmãos, era muito mais evidente no roteiro dela. Ela colocou traições inesperadas na Cidade das Nuvens, né, porque o cara é um pirata espacial, são 2 piratas espaciais, tem o Han Solo e o Lando Calrissian. E ela colocou esse duelo do clímax entre o Luke Skywalker e o Darth Vader. Ou seja, ela é maravilhosa, essa mulher. Se você quer saber alguns dos contos ou livros dela, não tem muita tradução para português, então eu separei alguns assim de cada época,
mais de 50 e 60, que é Shadow of Mars, o The Starman e o Alpha Centauri Must Die. São 3 que eu acho bem legais, tá? Se você gosta também. Mas sim, ela é uma rainha meio desconhecida ainda pro Brasil. Uma das coisas que eu gosto muito de Space Opera é que, porque ele tem um pano de fundo muito gigantesco e tipo revelador e cheio de coisa, a tecnologia está muito presente, mas ela não precisa ser necessariamente muito explicada. Então assim, como é que conseguimos essa tecnologia? Não sei, uma civilização antiga deixou aí Mass Effect. Como é que faz esse sabre de luz? Pega uns cristal místico lá dos planetas loucos dos cristal, Star Wars. Como é que a gente consegue fazer com que as pessoas subam e desçam dessa nave? Por esse aparelho muito louco. Como que faz isso? Pois é, a humanidade foi pra frente, Star Trek. Ou seja, o foco não é na tecnologia, apesar da tecnologia estar presente. Então você pode ter algumas liberdades aí que você não teria em outros gêneros na Space Opera, porque o seu foco é na grandiosidade da aventura e não necessariamente em como a tecnologia reverbera. Então, o que você tem na Space Opera, que é muito diverso de outros gêneros aí de ficção científica, é um senso de maravilhamento. Em inglês a gente chamaria de a sense of wonder, ou seja, tudo pode ser realmente muito épico, tudo pode ter escalas grandiosas, você pode passear entre muitos planetas, então você vai mostrar muitas culturas, maneiras de viver, maneiras de se comportar, tudo isso em meio a tiros, em meio a rebeliões. Se você pensar, é um gênero muito divertido de se trabalhar e é por isso que tanta gente trabalhou com ele. Ele é ficção científica com um pezinho na fantasia. Lembra quando eu falei lá no vídeo da fantasia da ficção científica versus da fantasia? A fantasia fala há muito tempo atrás. E o Space Opera puxa isso da fantasia. Então você vai ter opostos, ou pessoas que estão mais perto de ficção científica e pessoas que estão mais perto de fantasia. Isso acontece com a velha briga, rixa, ou então pessoas que... Star Wars versus Star Trek. Onde a gente coloca, geralmente, Star Wars versus Star Trek nessa zona? A gente coloca ambos em Space Opera. Sim, mas cada um tá num espectro muito diferente da cordinha, sacou? Da curva. Enquanto Star Wars, ele é praticamente uma fantasia, porque ele se foca muito mais na jornada do herói, ele se foca muito mais na busca interna, nas emoções. Star Trek, ele é mais ficção científica, mas ele ainda tem um senso de maravilhamento, ele ainda tem muitas galáxias a serem exploradas, ele ainda tem essa coisa dos piratas espaciais, do herói um pouco mais heróico. Então ele discute a humanidade sem perder a ternura, digamos assim. Enquanto a ficção científica mais dura, mais crua, ou tipo Cyberpunk, que foi um vídeo que eu fiz, se você quiser ver lá e ver, eles perdem a ternura. O objetivo não é a ternura, tá? Gosto, acho interessante, assim. Então tem algumas séries, por exemplo, Battlestar Galactica, que eu falei, ela é muito cyberpunk e ela vai quase virando space opera, assim, ao longo do final das temporadas. E eu não acho isso ruim, eu acho isso muito legal. Eu gosto quando um pedaço de arte ou uma obra de cultura, ela pode passear entre gêneros, ela se permite fazer coisas diversas, assim. Eu realmente acho isso bem legal. Para vocês terem noção, eu separei coisas aqui que vocês têm que conhecer de Space Opera e vocês vão ver como elas são diferentes, assim. Tem 2 coisas de ficção científica que você tem que ler. Um é Duna. Duna é um dos livros mais importantes já escritos, eu acho, de ficção científica. Tá aí pra virar série de novo. É série? É filme? Espero que... É série, né? Tá aí pra virar série de novo. É uma boa hora pra você retomar. Tem um monte de coisas com Duna. Tem um senso de maravilhamento na própria adaptação de Duna. Porque deu errado, depois deu certo. Tem um documentário chamado Jodorowsky's Duna, que era um cara que ia... fazer Duna, e ele é muito carismático, ele é meio arrogantão, assim, mas ele é muito carismático. Você passa o documentário inteiro falando, caraca, essa Duna seria maravilhosa mesmo. Então eu te recomendo ler Duna. A outra é uma série de livros do Isaac Asimov, que é uma das pessoas mais proeminentes, fofas, importantes aí da ficção científica, que é A Fundação. É a série de livros A Fundação, que inclusive uma época tava aí rolando rumores, eu acho que ainda é válido o contrato, que a HBO tinha comprado os contratos, tinha comprado, né, a possibilidade aí de transformar A Fundação numa série. E eu amaria ver isso feito pelas mãos da HBO. Então, vamos torcer por isso aí, não é mesmo?
Um dos livros que eu acho que você deveria conhecer é da Ursula Le Guin. Ursula Le Guin, pra mim, é um dos maiores nomes de ficção científica, não só pra mim, mas pra todo mundo. É que eu amo ela muito de paixão, assim, tipo, ela mora no meu coraçãozinho, ela é maravilhosa. Os livros são maravilhosos, as entrevistas dela são incríveis. Eu queria muito ser aquela mulher quando eu crescesse, assim. Talvez uma mistura dela com ninguém, mas saio do assunto. Abri uma aspa gigante, enfim. Tem um livro dela chamado O Ciclo Reynish, que eu acho que você podia ler. Muito legal. E tem algumas coisas que eu acho que você já conhece, mas que são especial para e talvez você não saiba. Como, por exemplo, Babylon 5, Firefly, a série The Expanse, né, tanto de livros quanto a série que tá rolando agora no Amazon Prime, Guardians of the Galaxy, especialmente os filmes que dão esse senso de maravilhamento total, assim. Além de Star Wars, Star Trek e Astronauta, né, cara? Astronauta do Maurício de Souza, especialmente as HQs da Graphic MSP e os games como StarCraft ou Mass Effect. Mass Effect, que é um dos meus games favoritos aí de todos os tempos, é também uma space opera. É claro que nem a space opera, ela, tipo, é normal tudo ficar bem no final. Eu não acho que é o caso com toda a space opera, como, por exemplo, Mass Effect. Não acaba tudo bem no final, mas tudo bem. Ainda existe romance, piratas espaciais, muitos universos, muitas galáxias, um monte de tecnologias que a gente não sabe como é que veio. Como é que criou esses mass relays? Foi os povos antigos que deixou aí. E daí foi outros povos, e daí foi essa raça aqui muito louca. Inclusive, eu acho que quando o Mass Effect tentou começar a explicar demais, ele me perdeu um pouco. Então, toda aquela história do menininho na Cidadel, eu acho que a galera ficou meio puta com o final, não apenas por conta disso, mas também por conta disso. Às vezes, você não tem que explicar muito bem o seu vilão. Entendeu? Às vezes pode ser com o pezinho mais na fantasia, assim. E eu acho que quando eles tentaram explicar, que é uma coisa bem anti-space opera, assim, explicar demais alguns detalhes, eles meio que perderam, assim. Veja, tipo, Star Wars, aparece Boba Fett, ele é um mandaloriano. Depois uma galera vai falar sobre isso, vai escrever livros e games e tal, porém, ele não precisa te contar tudo a priori, entende? Existe possibilidade para crescimento aí. E, cara, tem um livro que talvez você não conheça chamada Binti, que é de uma mina que ganhou o Prêmio Nebula, que é um dos prêmios mais importantes aí de ficção científica. É muito legal. Talvez você possa adicionar aí as suas próximas leituras. E existem paródias muito legais feitas com space opera. E eu gosto muito das paródias. O Guia do Mochileiro das Galáxias, por exemplo, do Douglas Adams, ele vai usar vários tropos de space opera pra tirar sarro. E é maravilhoso. Se você nunca leu o Guia do Mochileiro das Galáxias, cara, eu te invejo, porque você vai gargalhar alto. Eu gargalhava alto no busão, assim. Quando eu tava lendo, as pessoas do lado faziam... E era eu lendo o Guia do Mochileiro. E tem um filme de 1999 chamado Galaxy Quest, que... é uma paródia de Star Trek que é horrível e sensacional. Ele ficou bem, eu acho, um tanto datado, e ele é bem melodramático, mas por isso que ele é bom, saca? E ele é uma paródia ótima de Space Opera. E tem uma das coisas que a gente tá falando bastante agora sobre New Space Opera. O que é isso? É uma nova forma de olhar para esse gênero, com talvez um olhar um pouco mais maduro, uma possibilidade de discutir temas mais difíceis, mais complicados, chegar um pouco mais próximo da ficção científica, sem perder o maravilhamento e a tecnologia louca que existem aí no Space Opera. E para isso, se você quer entender um pouco mais o que as pessoas estão começando a categorizar, assim como Space Opera, New Space Opera, eu te desejo. Mas porque eu desejo mesmo que as pessoas leiam isso, mas beleza. Eu te recomendo duas obras maravilhosas. A primeira é Rogue One, que é um filme do universo de Star Wars, que se passa entre o terceiro e o quarto filme, e é sobre a história daquela galera que conseguiu pegar aqueles planos da Estrela da Morte e, nossa, muita gente morreu pra gente ter esses planos. É essa galera aí. É muito maravilhoso, eles vão mudando de gêneros, tipo, ele é meio cyberpunk, ele vira um filme de guerra, depois ele vira uma space opera, ele brinca com meio que tudo, assim, e ele não precisa ter amor romântico enfatizado, que eu acho legal. Pode ser amor de amizade mesmo, assim, amor de empatia e coisa assim. Ótimo filme, se faz o melhor da franquia. E a segunda coisa que eu te recomendo é uma HQ chamada Saga. Essa HQ é uma das coisas mais legais que eu já li nos últimos tempos. Fala sobre amor intergaláctico, sobre a possibilidade de existência. Ela vai discutir tanta coisa, mas tanta coisa. Ela é tão legal. Tá saindo aqui no Brasil pela Devir. Se eu fosse você, eu não perdia tempo. Assim, eu não quero falar muito porque eu não quero estragar a história, eu não quero estragar a sua experiência. Às vezes você é como eu, assim, tipo, não quer saber nada, sabe? Se alguém te indicar algo legal.
Mas se você não quiser ou quiser saber mais, eu posso fazer vídeos sobre tudo isso. Posso fazer vídeo sobre saga, posso fazer vídeo focado em Rogue One, posso falar de Star Trek, posso então talvez falar de outros gêneros literários que vocês queiram. Então se você quiser algum gênero literário, quiser saber mais, fala aí nos comentários. E outra coisa que eu recebi, assim, um tweetzinho e achei interessante, foi de talvez falar sobre animais e personagens, pegar a jornada de personagens e tentar entender, dentro de algumas visões de xamanismo, quais seriam os animais que simbolizam isso, por que simboliza, talvez criar um totem, talvez pegar um animal só. Seria um formato aí diferente. O que você acha dele também? Me conta aí nos comentários, que pode acreditar que eu leio tudo e eu vou baseando o conteúdo no canal dependendo do que vocês falam. É isso, um beijo!